Boa noite, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para, de uma forma muito simples e rápida, podemos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem revelado através da sua palavra para todos nós. Eu quero, nesse momento, aproveitar tudo aquilo que eu disse no domingo passado, no culto anterior que nós fizemos online. Eu quero dar continuidade, eu quero de uma certa forma prosseguir falando daquilo que nós demos início no domingo passado. Afinal de contas, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que parte de tudo aquilo que nós relatamos no domingo passado é aquilo que tem assolado os dias atuais das nossas vidas. É aquilo que tem sido evidenciado por todos nós. Aonde vivemos, no contexto das nossas casas, da nossa família, no mundo em que nós estamos. E nós aqui vamos, como eu disse de uma maneira muito rápida, falarmos um pouco mais a respeito desse tema. Falarmos um pouco mais a respeito de tudo aquilo que tem acontecido, de tudo aquilo que nós temos visto, de tudo aquilo que tem assolado as nossas vidas nos dias atuais. Meus queridos, é fato que os sinais que evidenciam o fim dos tempos, os sinais que evidenciam o final de tudo aquilo que nós vivemos, estão cada vez mais visíveis. Cada vez nós podemos enxergá-los de uma forma mais cotidiana. O nosso dia a dia, ele vem realmente cheio, recheado de sinais que evidenciam o final dos tempos. Sinais que evidenciam o retorno, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma realidade. Quer você queira ou não, quer você acredite nisso ou não, mas isso é uma realidade. E o interessante, meu querido, que eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas que muitas das vezes não professam a mesma fé que eu e você, mas que também acreditam, mas que também têm visto e acreditam que tudo aquilo que nós estamos evidenciando são sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. São os finais dos tempos. É interessante que nós, aqui no nosso país, e eu quero trazer isso um pouquinho para nós, para a nossa cultura, para o nosso contexto, nós aqui no nosso país, nós não estamos acostumados com algumas coisas que nós temos vivido. Nunca na nossa história, nós presenciamos algo como tem acontecido, como tem assolado a nossa sociedade. Nós temos visto hoje, de uma forma muito explícita, grupos organizados para oprimir o ser humano. Isso eu estou falando do Brasil. Como eu disse, quero trazer um pouquinho para o nosso contexto. De uma forma explícita, nós nunca vimos como temos visto hoje, grupos organizados para oprimir o ser humano por causa da sua classe, por causa da sua cor, por causa da sua opção. Coisas essas que nós estávamos acostumados a ver em outros países, esse tipo de organização. E hoje nós vemos também no nosso país. O que mostra para mim e para você que o ser humano, ele tem perdido o amor, ele tem perdido a afeição natural e ele tem realmente, aqui no nosso contexto, no nosso país, ele tem mostrado de uma forma cada vez mais explícita aquilo realmente que, infelizmente, toma conta do seu ser, que é essa sagacidade, essa malignidade. O Brasil sempre foi um país conhecido pela sua paz, pela sua cordialidade.
Haja vista ainda que, além de tudo isso, nós temos vivido uma pandemia. Nós estamos aqui numa cidade em que temos visto cenas de filme, parecido com cenas de filme. Supermercados lotados, momentos, períodos de lockdown, pessoas desesperadas. E sabe uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, meu amor? Que todas essas coisas, todo o quadro que nós temos vivido, seja ele relacionado àquilo que está diretamente ligado ao homem, como os seus sentimentos, ou seja, tudo que está relacionado a uma doença, a uma epidemia, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo, ela não está ligada a sistemas. Tudo isso que está acontecendo não tem ligação aos sistemas. Nós não podemos, eu aqui de uma forma muito simples, e porque eu não sou um vasto conhecedor a respeito disso, mas de uma forma muito tranquila, meu querido. Eu não quero associar todas essas coisas, o fato do homem realmente se mostrar intolerante, não praticar o amor, não se colocar no lugar do outro, essa epidemia, e o resultado de tudo isso, eu não quero associar isso a nenhum tipo de sistema, principalmente àqueles que nos governam. Porque, meu amado, se nós formos para a palavra, todas essas coisas são inevitáveis. É inevitável que aconteça. É inevitável que aconteça. Então, independe de sistemas. Independe de organizações. Todas essas coisas são inevitáveis que aconteçam. Todo o proceder do ser humano que nós temos visto no dia de hoje, no nosso país, no mundo, tudo isso, todas as doenças, tudo aquilo que tem assolado a vida do ser humano, tudo isso é inevitável que aconteça, porque afinal de contas, se eu e você formos na palavra, todas essas coisas elas eram faladas, elas eram deixadas claras por Jesus, onde se previa o fim dos tempos. Isso é uma realidade. E isso é uma realidade. Isso tem sido uma realidade. E as pessoas, elas têm se sentido desesperadas. Elas têm alcançado um nível de desespero absurdo. Porque justamente as incertezas, a falta de controle sobre a sua situação financeira e profissional, até sobre a sua própria vida. Então, um desespero tem tomado conta das pessoas. Realmente eu tenho conversado com algumas pessoas e as pessoas algumas, elas têm se despertado para a fé. Foi necessário, está sendo necessário que os sinais que eram inevitáveis começassem a acontecer, começassem a se tornar uma realidade, para que algumas pessoas começassem a despertar para a fé. E a fé é um ingrediente necessário para nós permanecermos. A fé é fundamental para que eu, diante de tudo aquilo que tenho visto, presenciado, e a cada dia são coisas diferentes e novas, a cada dia se tem uma surpresa, a cada dia aquilo que não era natural começa a se tornar natural, porque é tão comum de vermos que infelizmente começa a atingir uma certa naturalidade. Mas a cada dia que nós passamos, a fé, diante de tudo que nós vemos, a fé é ingrediente principal
para que nós venhamos a permanecer, para que nós venhamos continuar crendo, para que nós venhamos a continuar, ou então pelo menos começar a entender e a crer que esses são os finais dos tempos. Que tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos passado, representam, sinalizam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma realidade. Eu podia aqui trazer alguns dados, levantar alguns dados aqui para vocês, mas neste momento não é o meu objetivo. Nesse momento é fazer eu e você, a percebermos a importância da fé no momento ao qual nós estamos passando, vivendo. E que sinto muito, meu querido, sinto muito, aqui de uma forma muito sincera, lhe avisar. Mas segundo a palavra, infelizmente, isso vai ser algo natural nos nossos dias a dias, e a tendência de tudo isso é ainda piorar. Por isso é necessário a fé. Muitos têm se despertado para isso. Muitos têm enxergado isso. Muitos têm visto na fé, justamente aquilo que ele pode se apoiar, aquilo que ele pode levar, continuar, dar prosseguimento à sua vida. A fé é a única coisa, a fé é a única atitude que consegue trazer para mim e para você perspectivas positivas diante do caos. Porque, afinal de contas, a fé, quando nós desenvolvemos dentro de nós a fé me leva a crer em promessas. A fé me leva a crer no próprio Deus. Então, quando eu desperto para isso, quando eu entendo que a fé é o ingrediente necessário para que eu venha permanecer, para que eu venha diante de tudo o que tem acontecido, para que eu venha diante de tudo aquilo que eu tenho presenciado, para que eu venha diante de tudo aquilo que tem sido a cada dia novidade para mim, do mundo que nós vivemos, quando eu entendo que a fé é fundamental para isso, quando eu desejo isso, quando eu quero isso, quando eu me desperto para isso, então eu preciso entender e eu preciso ter a certeza que só a fé vai garantir com que eu venha ter a convicção, a certeza de que as promessas vão ser realizadas na minha vida. E uma das maiores promessas, já que nós estamos falando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, uma das maiores promessas que Ele mesmo deixa, que Ele mesmo coloca, é que Ele iria vir buscar os seus. Essa é uma das maiores promessas. Isso é aquilo que tem que trazer para mim a maior perspectiva. Isso é aquilo que tem que contagiar, aliás, o meu coração para que eu venha permanecer. Porque uma vez que eu creio que Ele vai vir buscar os seus e que eu estou inserido nos seus, então a fé me leva a esperar, a aguardar isso, a ter a certeza que isso vai acontecer e que eu vou ser privilegiado com isso, que eu vou alcançar isso. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2. Aliás, 2 Timóteo, no capítulo 4. É interessante, se você tiver a oportunidade, eu quero deixar aqui a dica para você, que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele relata ali, principalmente no capítulo 3, ele relata na segunda carta que ele manda a Timóteo, ele relata alguns sinais, algumas coisas que estavam falando a respeito dos últimos dias. E Paulo, ele fala a Timóteo, no capítulo 4,
no versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fica para mim e para você a lição, fica para mim e para você o exemplo de Paulo quando ele escreve a Timóteo, que considerava como filho. Fica para mim a lição de que tudo vai passar. Fica para mim e para você a lição que chegaremos nos últimos dias. Fica para mim e para você a lição que tudo o que temos visto, evidenciado, passado, tudo isso é inevitável que aconteça. E outras coisas ainda virão. Mas diante de tudo, diante dos combates da vida, diante da trajetória que trilhamos na nossa vida, é fundamental que nós venhamos a guardar a fé. Sem a fé, não tem como criar em nós a perspectiva positiva para alcançarmos e para vermos coisas melhores que estão atrás de todo o quadro que nós temos vivido. A fé é fundamental para que eu permaneça. A fé é ingrediente fundamental para que eu permaneça firme diante dos embates da vida, diante de tudo aquilo que temos visto, presenciado, diante de tudo aquilo que tem nos assolado. A fé é fundamental para que você e eu, que muitas vezes nos encontramos com uma situação financeira extremamente devastada devido ao desemprego, para que você e eu, que muitas vezes nos encontramos com uma situação, ou seja, de um ente querido, ou de pessoas extremamente próximas que estão sendo vítimas do colapso que nós estamos vivendo na saúde. A fé é fundamental para trazer para mim e para você perspectivas positivas, mesmo diante de um cenário de caos. Combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. A fé é fundamental, meu amado. E eu quero aqui nesta noite dizer para você que talvez você que está desesperado, triste, agoniado, a ponto de desistir, fé, fé. A receita é fé, fé, fé. Fé te traz a certeza do cumprimento das promessas. Fé te traz a certeza de que Ele vai vir te buscar. Fé te traz a certeza de que você está inserido no corpo e Ele vai levar esse corpo que é a noiva junto com Ele. Se eu pudesse juntar aqui 2 versículos, eu criaria um versículo novo. Não quero aqui usar de nenhum tipo de heresia, mas é apenas uma conjectura que eu estou fazendo. Eu li aqui Lucas capítulo 21 na semana passada, que faz parte também de tudo isso que eu estou falando aqui nesse momento. E se eu pudesse juntar 2 Timóteo no capítulo 7, o capítulo 4, o versículo 7, Lucas capítulo 21, versículo 36, eu diria assim: guardei minha fé para me apresentar em pé diante do Filho do Homem. Guardei minha fé para que eu possa me apresentar em pé diante do Filho do Homem. Meus amados, é isso que eu tinha para compartilhar contigo. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Ingrediente fundamental para que eu e você venhamos a permanecer íntegros, esperando, aguardando e tendo uma perspectiva positiva mesmo diante de tudo aquilo que nós temos vivido. Vamos orar? Vamos orar, eu convido você para orar. Eu quero orar aqui nesta noite por todos aqueles que têm sofrido, por todos aqueles que têm sido assolados, ou pela situação financeira, porque isso também traz muitas vezes o desespero para um pai de família, para uma mãe,
E quero orar também por aqueles que se encontram no leito de um hospital, ou aqueles que ainda estão aguardando por vagas. Vamos orar. Senhor, toca na vida, meu Pai amado, através do Teu Espírito Santo, na vida de todos aqueles, meu Pai amado, que se encontram desesperados nesse momento, agoniados, tristes. Toca na vida, meu Pai amado, daquele que está desempregado, desamparado, aquele que não tem tido esperança, porque afinal de contas, ele não tem tido um dinheiro, não tem tido um recurso para levar a alimentação para sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, para os seus. Oh, meu Deus amado, visita também, meu Pai amado, através do Teu Espírito Santo, a vida daqueles que estão no leito de hospital, ou aqueles que estão aguardando por uma oportunidade. Ah, meu Deus, traz para eles, meu Pai amado, faz despertar no coração deles, assim como de todos aqueles que me ouvem nesse momento, faz despertar a fé. Porque a fé, no momento em que vivemos, é fundamental. É realmente fundamental para permanecermos. É fundamental para continuarmos, para prosseguirmos. Ah, meu Deus, então que nós realmente venhamos a ter isso dentro de nós. Que nós venhamos a despertar para a fé. Que nós venhamos a despertar para isso que realmente traz para nós a certeza, a convicção de que as Tuas promessas serão cumpridas. Por mais de que aos nossos olhos, por mais de que diante de todo o quadro que nós vivemos de caos, mas a fé traz para mim a esperança, a perspectiva de que o Senhor tem planos, de que o Senhor está no controle e que seria inevitável que essas coisas aconteceriam, porque tudo isso prediz a sua vinda. Ah, o Senhor há de vir buscar a Tua igreja, e pela fé, eu e meu irmão temos a certeza, a convicção de que nós vamos contigo, de que nós vamos estar inseridos na noiva, seremos a noiva vindo buscada pelo noivo, que vem buscar uma noiva que o espera, que o aguarda ansiosamente. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Meu Pai amado, faz despertar isso no coração de todos, independente de onde estejam, independente do que estão passando e vivendo, mas faz despertar isso na vida de todos nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.